Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alex Vargas e hoje eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador como que eu faço um faturamento, uma média aí de 100 mil reais por mês. Pessoal, olha só, eu vou te mostrar aqui uma das nossas contas de pagamento, vamos lá, bem recente. Pessoal, olha isso, dá pra acreditar nisso, fevereiro de 2019, olha só, de faturamento online. Clica aqui embaixo agora, tem um botão, clica em cima dele para você acessar agora o treinamento Fórmula Negócio Online. O livro de Efésios fala de principados, potestades, poderes, domínios, as hordas da maldade. Então existem rankings. E eles são espelhados? Sim, no mundo das trevas. Para cada anjo existe um... Não se esqueça que todo o exército de Satanás saiu dos anjos. Exato, um terço, né? Um terço. Um terço que caiu. Então, vejam, ele manteve o mesmo sistema de hierarquia. Entendi. Porque um arcanjo, o que é um arcanjo? A palavra angelos, que é a palavra traduzida por anjo, né? Ele, na verdade, é um mensageiro. E o arquê... Malaquim também? Hã? Então, esse não existe. Esse é um dos nomes que são inventados. Ah, é? Nossa, achei Não, o que existe de nome mencionado de arcanjo, o único que é mencionado por nome é Miguel. Miguel? Miguel é arcanjo. Gabriel é anjo. Ah, não é? Não, ele é um anjo. Você não achava também que era? Eu achei que Gabriel, Miguel e... Tem Rafael. E Rafael, não, mas Rafael não tem esse nome na Bíblia. Ah, tá. Então, na verdade, assim, o único mencionado... O que é o arcanjo? O arcanjo, ele é a primeira classe de anjos, vamos dizer, o general dos anjos. E o território dele é uma nação. Por exemplo, Miguel é o arcanjo que luta por Israel. Mas a gente sabe que existe o demônio, que também é um principado. A palavra principado vem de arquê. Ele luta, ele é responsável, porque ele protege uma nação? Por toda a nação, por todo o território daquela nação. Miguel. E ele então é poderoso pra caramba. Poderoso pra caramba. Ele quem luta a favor de Israel. Por exemplo, quando Daniel estava orando, lá em Daniel capítulo 9, durante 21 dias, depois de 21 dias chega o Gabriel. Gabriel é um mensageiro de Deus, é ele que anunciou o nascimento de Jesus, ele que chegou e trouxe toda a profecia do final dos tempos para Daniel. Mas ele é o quê? Ele é um anjo mensageiro, poderosíssimo. Mas o anjo está mais abaixo. Está abaixo do arcanjo. Vejam como a gente sabe que ele é inferior. Ele chega para Daniel e fala: Daniel, no dia que você começou a orar, eu saí. Demorou 21 dias. Ele falou, só que o príncipe da Pérsia me impediu de passar. Aonde que estava Daniel? Era o principado da Pérsia. Onde que eles estavam? Eles estavam na Pérsia. Entendi. Então, quando ele saiu e que ele foi entrar no território... Tinha um cara que dominava aquele território. O principado. Era um demônio do mesmo nível de um arcanjo. Entendi. E ele não tinha ranking para lutar com ele? Ele não tinha ranking, ele não conseguia passar. Aí ele fala, mas eu clamei a Miguel, que veio ao meu encontro e eu passei. Isso tudo demorou 21 dias, enquanto Daniel estava orando. Então, dali a gente fica sabendo o seguinte, que do mesmo jeito que tem o Miguel, que ele é o campeão, general, né? O general de Israel, você tem o demônio para enfrentar para cada nação. Então, no Brasil, você deve ter um príncipe, um anjo, um arcanjo, mas você tem um principado também. Agora, o nome desses camaradas a gente não tem. A gente tem o nome de Miguel, porque ele vai estar no conflito do final dos tempos. Ele que derrota Satanás. Mas Lúcifer ou Satanás, ele não é um arcanjo. Não. Ele é um querubim. Ele é um querubim ungido. Ele era superior ainda. Como assim? Ele é o único anjo na Bíblia que recebe o nome de querubim ungido. Porque eu imaginei que querubim estava abaixo também. Não. Como que é? Os querubins e os serafins são os seres mais próximos do trono de Deus. Ah, tá. Lá em Eles Isaías... não são guerreiros. Não. Isaías 6, ele tem uma visão do trono de Deus, ele viu os querubins, os serafins dizendo santo, santo, santo é o Senhor. Então, Satanás foi a criatura criada por Deus mais bela e mais perfeita. A música era parte da sua vestimenta. A música foi criada para ele adorar a Deus. Só que ele era tão extraordinário que ele quis ser igual a Deus.
Aí ele caiu. E aí ele levou um Por que terço dos ungido? anjos. Por que esse termo ungido? Então, Querubim ungido. A palavra ungido tem a ver com a posição de liderança. Então ele era o primeiro nos céus. Ele que liderava toda a adoração nos céus. Ele que conclamava para todos os seres angelicais adorarem ao Deus Todo-Poderoso. Só que ele estava muito próximo do trono e ele falou, mas abaixo. Ele achou que ele Ele era... falou, eu vou subir acima do trono de Deus e vou estabelecer o meu trono acima das estrelas do Altíssimo. E os anjos têm livre-arbítrio? Ele tinha decisão? Naquela época tinha, hoje não mais tem. Não... Hoje, não é que não tenham, não vão mais se rebelar. Entendi. Quando ele se rebelou, ele convenceu um terço dos anjos a virem com ele. Aí eles foram precipitados nos... E o mais maravilhoso é pensar que Deus, a qualquer momento, poderia ter impedido isso. Mas ele nunca vai impedir a Exato. liberdade. Por isso que aquele lance que a gente começou falando sobre livre-arbítrio, que não tem, claro que tem. Por isso que eu estou dizendo, isso é mais uma mentira do diabo. Porque tanto se tem- não tem livre-arbítrio, eu não tenho culpa de ser assim. Exato. Entendeu? E isso que é difícil de eu entender. Ao mesmo tempo que tinha livre-arbítrio e Satanás se rebelou contra Deus, Deus sabia que isso ia acontecer, Todo tempo. deixou e já sabia qual ia ser o final. Portanto, olha só essa pergunta, hein? Será que Satanás não estava a serviço de Deus para criar o mal e ter uma contraposição e a gente entender que existe o mal e existe o bem? Porque se só existe o bem, qual é a nossa vantagem? Não sei se eu fui claro. É claríssimo. Essa é a pergunta mais comum na teologia. É. Tanto existem Ele tem pessoas serviço. que acham assim que ele como não... assim como Judas tinha que ter entregue Jesus. Mas Deus poderia condenar uma pessoa se não tivesse liberdade? Não. Mas ele vai condenar. O fato de Deus saber não significa que ele interferiu. Não, mas a minha pergunta é se ele não é uma peça importante. Não, pra isso. ele foi importante no sentido de que Talvez se não fosse ele, outra pessoa, Deus- outro anjo. não, faria. talvez nunca tivesse essa queda. Então, é isso que o que aconteceria Seria um mundo perfeito. Então, Mas não foi. Deus conhece não só o que é, mas a gente- o que seria. Mas a gente não teria a noção do mal, do errado. Não, se ele não tivesse caído, não teria entrado o mal no mundo. Então, Mas Deus criou o mundo e o universo com a possibilidade. O livre-arbítrio pressupõe o bem e o mal. O que é o mal? Se rebelar contra Deus. entendi. Na hora que ele se rebela contra Deus, só que ele não era um Zé Mané. Não, Ele era o ser mais poderoso das criaturas de Deus. Então, ele se rebelou e Deus permite. E olha que interessante. A Bíblia Como fala permite de até hoje três também céus. que eles atuem, né? Claro. Poderia também. A Bíblia fala de 3 céus. O terceiro céu onde está o trono de Deus. É o lugar mais sagrado, mais. É o Deus, os seus anjos, está no terceiro Todos céu. os anjos ou alguns? Todos. Todos estão lá no É o terceiro céu. Tá. O apóstolo Paulo, quando ele foi arrebatado, ele foi ao terceiro céu. Ele viu o reino de Deus. O segundo céu é onde estão os principados e potestades. Ah, não é no inferno. Não. Como a gente imagina. Ele está nas regiões celestiais, é o segundo céu. E tem E o primeiro céu é o firmamento, é esse céu azul que você aqui. vê. Mas não tem na Bíblia que Lúcifer ou Satanás vai às vezes até o terceiro céu para Vai. falar com Deus e No livro de Jó, ele foi lá. ele tem acesso ainda, Tem então? acesso. No livro, Isso é muito difícil no livro de Apocalipse, entender. capítulo 12, diz que ali ele vai ser definitivamente expulso dos céus numa guerra de Miguel e os seus anjos contra Satanás e os seus anjos. E aí ele vai arrastar 1/3 das estrelas, por isso que a gente sabe que é 1/3 de demônios, para a terra. E aí ele não vai ter nunca mais acesso. Mas aquela primeira guerra que ele caiu para o segundo céu. Ele foi expulso da posição que ele tinha nos céus. E foi condenado para uma posição inferior. Aí ele fica nas regiões celestiais, que é os segundos céus. Que é onde ficam os nossos espíritos, para onde eles vão? Não, quando a gente morre, o nosso espírito vai para o terceiro céu. Ah, vai para o terceiro? Jesus falou para o ladrão da cruz: hoje mesmo estarás comigo É verdade. no paraíso. É o terceiro céu. O paraíso é o terceiro céu. O segundo céu
Não é o purgatório também. Não, o segundo céu é onde estão os principados e potestades. Alguns afirmam que é no universo, em algum lugar do universo. E o inferno, o que seria? O inferno tem 2 palavras para inferno no Novo Testamento. Uma é o Hades, que é o lugar onde os mortos que não têm Cristo ficam esperando o juízo final. O camarada morre e vai para lá. Tá. O espírito dele, né? O corpo fica na terra e o espírito vai para lá. E o inferno final, que é o lago de fogo, que no grego é Geena. Eu já vi essa palavra. Geena, terra de Inon. Tem até outro nome pra Geena, não tem? Geena, eu acho que Não, é isso. Geena ou Geena, né? Tá. Esse é o lago de fogo que arde com enxofre e tal. Esse é o lugar onde vai ficar eternamente Satanás e os anjos dele e os perdidos. Não tem nada lá. Por enquanto não tem nada. Vai ser inaugurado com o anticristo e o falso profeta. São os 2 primeiros inquilinos. E o abismo que às vezes Tem fala? o abismo ainda. É, que fala, não me quando o demônio, quando Jesus expulsa, não me joga... Vai pro abismo. É. Então, abismo é uma terceira palavra. No grego é abis, que é um lugar mesmo. Por exemplo, no Apocalipse fala que alguns demônios serão liberados do abismo. Mas não é segundo o céu e Não é nem o Hades e nem o Geena. É um lugar onde estão presos os demônios da época de Noé, que se relacionaram com as mulheres e tiveram os chamados nefilins, os gigantes Sei, e tal. eles estão presos. Eles estão presos lá. Entendi. Por isso que a gente sabe que esses demônios hoje não fazem mais isso. Tá. Só pra finalizar a hierarquia, então, qual que é a Deixa eu pegar patente aqui. mais... Eu vou pegar aqui Efésios 6 e já vou te falar. Mas se quiser, ele procura lá também. Não, mas eu tenho Tem aqui aí? ó, no meu... E depois sobre a tua experiência, se teve alguma experiência... Eu tive uma experiência tremenda. O anjo, a gente consegue olhar pra ele ou é como Deus, que é é impossível você... Depende em que nível de visão você está tendo. Porque você pode ter uma visão, por exemplo, espiritual de olho fechado. Isso você pode ter. Agora, quando você tem de visão aberta, é complicado. Eu vou contar a minha experiência de ter visto anjo e também demônio. Que a descrição que... Já viu a representação, e segundo a descrição da Bíblia, fica um ser assustador, né? É. Tantos olhos, tantas asas e não sei o quê. Quer ver, ó? A nossa luta não é contra a carne e o sangue, sim contra principados. Principado é arquê, que é de arcanjo, é o mesmo tá. prefixo, tá? Só que para demônio não é arcanjo, é principado. Depois em potestades, que é exousia. Potestades são seres espirituais que são poderosos para atuar em áreas específicas. Não países. Não países. A área deles é a área, por exemplo, na área da sexualidade, Entendi. na área da violência, Droga, essas na coisas. área de drogas. São seres muito poderosos, mas que não dominam territórios físicos, eles dominam áreas, né? Depois ele fala dominadores, né? Aqui Cosmocrator. Aqui fala literalmente príncipe desta era. Então são demônios que atuam no tempo. Como assim? Por exemplo, eles atuam trazendo uma certa tendência, um certo viés para um lugar durante um tempo. Entendi. Entendeu? Então são esses os cosmocratas ou os chamados dominadores desse mundo. E as forças espirituais do mal é a ralé. Tá. São os soldados rasos. Então essa é a hierarquia. Principados, Mas essas dos demônios. demônios. E dos anjos. Dos anjos o que a gente tem são querubins, serafins, arcanjos e anjos. E ainda você tem os seres viventes que aparecem lá em Apocalipse, que são seres que parecem, alguns afirmam que até são os serafins, porque ele tem 4 caras, tem 6 asas, eles têm semelhança aos serafins lá de Isaías, né, capítulo 6. E existe a ideia do anjo da guarda, um anjo para cada pessoa? Sim, eu não tenho dúvida. É? Eu não tenho dúvida. A Bíblia fala, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Os anjos, eles cuidam de nós. A Bíblia diz que eles são ministradores. Mas tem um anjo, por exemplo... Muito provavelmente você tem um anjo, um ou mais, que né? eles não atuam
num espaço que a gente entende. Ele pode estar aqui, pode estar em outro lugar ao mesmo tempo, de outra pessoa? Não. Existem duas coisas diferentes. A dimensão espiritual deles é uma outra dimensão, não é um mundo físico. Tá. Mas se eles estão aqui, eles estão enxergando, como se fosse por um buraco de minhoca, eles estão enxergando a nossa dimensão. Tá. E atuando. E atuando. Eles podem, inclusive, estar aqui na nossa dimensão, só que estando em outra dimensão, porque senão eles incorporariam. Mas, por exemplo, do jeito que a gente falou que um demônio pode colocar pensamentos ruins... Ele pode até entrar numa pessoa. O que? O demônio? Lógico. Sim, mas os anjos, eles também atuam soprando, Os anjos, falando alguma eles coisa? nos protegem. Eles não influenciam no... Podem influenciar também. Falando alguma coisa? Pode. Assim, para de beber Coca-Cola. Não, eles podem dizer assim, não vá por aí. Ah, é? E você achar que... Você fala, eu acho poxa... que, putz, não é legal. Não é legal por aqui. Puta, aquele cara, não gostei daquela pessoa. Pode ser Eu não tenho dúvida que eles fazem isso. Entendi. Mas eles não incorporam. Não, eles não incorporam porque nós já temos o Espírito Santo habitando em nós. Então, o propósito de entrar na vida de uma pessoa não é um propósito de Deus para os seres angelicais. Mas os demônios, eles querem possuir na força, né? Entendi. A experiência que eu tive, quando eu era novo convertido, eu estava uma vez em Belo Horizonte e a gente teve um culto maravilhoso, a presença de Deus. Sabe aquele culto que você... Aí eu fui deitar e falei, Deus, eu queria tanto ver um anjo. Porque eu vi muita gente testemunhando. Porque... eu tenho medo. Eu posso pedir isso ou eu posso me assustar com o que eu vou ver? Você pode pedir, ué. Então, mas eu posso me assustar. Ou eu posso falar, eu quero ver, mas de uma forma que eu não me assuste. Existe esse Então, pedido? eu pedi. Sem nenhuma... Sem restrição. Ah, meu Deus. E eu tava lá deitado, eu, Senhor, eu quero ver um anjo, 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 Senhor. De repente eu senti um arrepio do meu lado aqui e o Espírito falou assim, pode virar, porque ele tá aí. Me deu um pavor. Então... Eu falei, Deus, pelo amor de Deus, tire esse anjo daqui agora. De olho fechado? Eu de olho fechado, falei, tire esse anjo daqui. Você sentiu uma coisa poderosa? Eu senti a presença E dele. medo? Um medo, um pavor terrível. Mas na Bíblia também fala, o pessoal fica com medo, não fica? Quando vê anjo, a pessoa não aguenta, ela cai. Passaram muitos anos, eu era novo convertido aí. Então não abri o olho, não vi Não nada. abri, não vi. Passaram muitos anos, um dia eu estava na minha casa, eu levantei, eu senti vontade de orar, fui para o meu escritório. Eu me dobrei o joelho, fiquei orando, fiquei falando com Deus, e eu comecei a sentir uma presença maligna. Vilela. E quanto mais eu orava para aquele demônio ir embora, mais eu sentia a presença dele. E aquilo foi crescendo de um tal jeito, e eu me lembrei daquela experiência que eu tinha pedido para Deus tirar. Naquela hora, eu falei, Deus, eu nunca mais eu vou temer. Porque eu sentia que por trás de mim, anjos de Deus estavam, mas eu sentia que na minha frente tinha o demônio. E que estava rolando algum tipo de E eu comecei batalha. a orar. Quanto mais eu orava, mais eu sentia a presença dele. Aí eu falei, eu lembro até hoje, eu falei, agora vai ao racha. Eu vou abrir o olho. Quando eu abri, ele estava aqui, ó. E aí? Era um demônio, eu lembro até hoje do olho dele, amarelado, uma pele toda encoraçada, cravejada de brilhantes. Era um principado. E ele falou com uma voz rouca comigo, uma voz grossa, dessas guturais, e começou a falar comigo. Eu entendi o que ele falava, eu falava em língua estranha, ele entendia o que eu falava. E qual que era o papo? E ele falava assim pra mim, eu vou fazer de você um bruxo muito famoso. Abandona isso aí, porque eu vou te engrandecer. E começou a falar comigo desse jeito, cara. E eu comecei a repreender, eu falei, eu jamais vou te servir, eu sempre vou servir a Jesus, eu sempre vou servir a Deus. Comecei orando, falando, e eu sabia que eu estava dizendo isso e ele me tentando. Aí chegou uma hora eu senti que Deus estava me dando vitória e ele foi levado para o fundo do meu escritório, entrou no meio da estante. Quando eu saí dali, andei um corredor grande, cheguei lá no meu quarto, a Lília estava de joelhos, ela falou assim, esse quarto está infestado de demônios. Ela não sabia de nada do que eu tinha experimentado, mas eu vi com os olhos abertos. Foi a única vez que eu vi um demônio com os olhos abertos. Mas aquele dia eu senti a proteção de Deus. Então não te deu medo por causa disso? Porque os anjos estavam ali comigo. E eu já vi outras vezes anjos em que de relance
que eu chego num lugar, eu olho, eu vejo a presença dos anjos, mas de relance. Não assim, olhando Sei. como eu... Daquele lá, eu abri o olho e ele estava na minha frente. Entendeu? E muitas vezes Deus fala, vai por aqui. Entendi. Eu desvio. Aí acontece alguma coisa naquele caminho que eu ia. Então, os anjos, eles podem ser vistos pela fé. Porque a fé que abre o portal do mundo espiritual. Agora, tem pessoas que têm visão aberta. A Lilian, por exemplo, tem visão aberta. É, Direto. vê sempre. Vê, fala, ó, Deus me mostrou isso, eu vi isso. E aí é batata. Quando ela fala, eu já posso esperar, porque vai acontecer. Entende? Eu sou uma pessoa assim que eu não tenho nunca tive muitas experiências nessa área, mas as que eu tive foram muito verdadeiras e muito reais. Por exemplo, eu tive uma experiência no centro de São Paulo, ali perto da Praça da República, que foi uma das experiências que mudaram a minha vida. Eu saí daquela galeria, lembra daquela galeria que tinha de rock na 24 de maio? Eu fui ali, comprei uns livros, ali tinha umas livrarias evangélicas, você lembra? Ainda tem a galeria do rock. Tem a galeria do rock tem. lá, então, era famosa, né? Eu desci ali na 24 de maio e estava indo em direção à Praça da República, para ali pegar um ônibus para ir para minha casa. Eu vi uma pequena multidão. E aí eu parei, curioso para ver o que era. Eu tinha comprado 3 livros. E tinha um cara com olhos vendados. E o cara estava adivinhando, pegando carteira de identidade. Sei. Os caras, ele sabia tudo. E eu fiquei, isso aí é grupo. Isso é mentira, isso aí tem um ponto. Tem alguma coisa aí, não acreditei. O cara começou a vir em cada um, ele apontava, ele dizia. Quando ele apontou para mim, o cara falou, eis aí um homem de Deus que acabou de comprar 3 livros. Cara, subiu um arrepio assim, ó. Falei, Deus do céu, o que é isso? Aí o Espírito falou para mim assim, esse é um espírito de adivinhação. Comece a orar. Eu comecei a orar baixinho em línguas. Ele começou a errar. Tinha alguém soprando pra ele, algum demônio. Não, o demônio estava soprando. Eu repreendi. Aí o cara que estava companheiro dele falou, você errou. O cara estava com o olho vendado, ele virou pro meu lado. Ele se ligou que Ele era virou você. pro meu lado e falou, tem alguém atrapalhando aqui. Eu falei, pronto. Eu vou tomar um pau aqui dessa multidão. Então, existe pessoas que adivinham, mas por mas causa de demônios, espírito de adivinhação. Na Bíblia, E isso não é bom. Não é bom Não, você claro se que não. abrir pra esse tipo de coisa. porque Tem um ele preço. engana as pessoas e quem abre para essas coisas vai ficar endemoniado. Entendi. Enquanto eu estava orando, o cara não acertou mais. Aí o Espírito falou, agora vai. Eu andei uns 200 metros, ele falou, volta. Quando eu voltei, ele estava acertando tudo de novo. Aí Deus falou assim, eu te trouxe aqui para te mostrar o mundo espiritual. Agora entra na livraria que eu vou te mostrar o que você vai fazer. Eu entrei... Na mesma livraria? Não, numa outra livraria ali perto. Eu comecei a procurar, nem sabia o que era, e de repente eu vi uma área escrito Nova Era. O Espírito falou, pega esse livro. Eu comprei. Depois daquilo eu li 80 livros sobre Nova Era. E Deus falou, agora você vai avisar o mundo do que está acontecendo e o que vai vir mais pra frente. Vilela, é tão real. Um dia eu estava no meu quarto, deitado com a Lilian. Nova Era, cristais... Todos esses enganos, essa coisa de era de peixes acabou, Sei. agora era de aquários, tem que quebrar os paradigmas da era de peixes, é uma nova mentalidade. Isso tudo é o espírito do engano. Enquanto eu estava ali, deitado um dia no meu quarto, no meio do processo de ler aquele monte de livros, eu vi um demônio entrando de olhos abertos com uma névoa. Ele veio e começou a me fechar a garganta, me sufocar, e eu estava perdendo o ar. Eu comecei a tentar falar o nome de Jesus, não conseguia, até que escapou. Jesus! Quando eu falei isso, pum! Fui liberto. Deus falou assim, agora eu vou te levantar nessa nação. A nossa igreja era pequenininha, não tinha 150 pessoas. Deus falou, você vai fazer esse projeto e você vai falar para o mundo sobre Nova Era. Cara, eu fiz um evento, tinha um amigo meu que era meu discípulo, ele era
filho do dono da Impar, do Atacadão, um cara poderoso. Eu fui dar esse curso numa universidade em Ribeirão. Ele ficou tão maluco, ele falou assim: eu vou patrocinar para você ir para um lugar grande. Eu falei: aonde? No AMB. Nossa. Aí tinha 2 auditórios, tinha um menor de 1.200 e um de 3.500, que era o Elis Regina. Eu falei: vamos no menor. Ele falou: não, vamos pro maior. Eu falei: cara, ninguém me conhece, como é que eu vou num negócio de 3.000? Nossa igreja tem 100 e poucas pessoas aqui, que nós vamos passar uma vergonha lá. E o meu povo começou a orar. E eles diziam assim, tinha as mulheradas que falavam doida de pedra, né? Eu tô vendo a fila ainda até a marginal. Eu falava: ai Deus do céu, o senhor só bota doido no meu lado. Não pode um negócio desse. Sabe o que aconteceu, Vilela? No dia do evento, no primeiro dia, tinha 5.000 pessoas. Cabiam 3.200. Só que lotaram até assim. No segundo dia, tinha 20.000 para fora. Nossa. Ia até a marginal. Naquele dia tinha um deputado da Universal, ficou tão maluco do que eu falei, que um mês depois eu estava com um programa nacional na Record. Aí meu ministério começou a explodir. E Deus foi mudando a minha vida por causa desse negócio. Agora, o sobrenatural é uma coisa tão grande que no primeiro dia na estreia, quando eu falei do Maitreya, Maitreya é o nome do anticristo que tem na maçonaria. Maitreya? Maitreya. É o anticristo. Quando eu falei do Maitreya, pum, no telão. Porque tinha mais de 10.000 pessoas lá fora. Tinha quase 20. Todos os telões de fora, o som parou. E a gente ouvia a multidão lá fora. Porque como só cabia 3.500 tinha dentro, uma parte lá tinha umas fora. 20.000 lá fora. Naquela hora, Deus falou: repreende. Eu levantei numa garra, numa coragem. Eu falei: em nome de Jesus, demônio, você não tem autoridade. Tira as mãos agora de todos esses cabos, não sei o que lá. Puf, voltou. Do nada. Aí a gente só viu o povo lá. E foi maravilhoso. A partir daí eu comecei a correr o Brasil. Todo lugar que eu ia pregar, esse mesmo tema, quando chegava naquela parte do Maitreya, parava o negócio. Em todos os lugares, até nos Estados Unidos, quando eu estava gravando num estúdio americano, falando sobre esse tema, quando chegou nessa parte, parou. O demônio vinha. E até hoje, Vilela, quando eu falo do anticristo, muitas vezes eu estou fazendo live cá, eu tenho que orar, falar: agora você não pode entrar aqui. O espírito que atua é alguma coisa. O mundo espiritual não é brincadeira. Chegou uma hora que eu até avisava, em Londrina, nós somos pro principal teatro da cidade. Eu cheguei pro técnico de som, falei: olha, vai chegar uma parte que eu estiver falando assim, o som vai parar. O cara virou para mim e falou: o melhor som que tem aqui é meu. O cara não era cristão. Eu falei: vai acontecer isso. Você pode escrever que vai acontecer, porque em todo lugar acontece. Até fita cassete, sabe, de VHS, sei, que eu ia em antigas. cidadezinha pequena, chegava naquela parte, pum! Não deu outra, chegou naquela parte, o negócio gripou. E eu levantava já na autoridade, em nome de Jesus, repreendia, aí aquela massa de gente se convertendo. Porque viu, o cara chegou para mim e falou: o que é isso? Eu falei: isso é um mundo espiritual. Agindo no mundo material. Esse espírito quer me resistir, porque eu estou deflagrando, estou dizendo quem ele é. Então, cara, o mundo espiritual, ele existe. Quando você sente uma tentação, quando você sente, sabe, uma raiva, quando você tem uma depressão muito profunda, um pensamento ruim, sabe como é que você vence isso? Você vence adorando a Deus, glorificando a Deus e repreendendo. Eu não te pertenço, eu não te sirvo, eu sou do meu Senhor. E aí você vai. Então o mundo espiritual é assim, os anjos, eles vêm para fazer essa guerra contra os demônios. Agora, quanto mais nós estamos chegando perto do final dos tempos, mais os espíritos malignos estão ganhando legalidade por aquilo que a gente falou antes. Ganhar legalidade e a gente dá espaço. A gente dando espaço para que eles atuem. Então, quando você se envolve com alguma coisa, você faz uma coisa assim abertamente voltada para aquilo. Por exemplo, no teu caso aqui, você é um cara que entrevista todo mundo. Exatamente. Essa é a tua missão. Mas quando passa um negócio desse, você tem, não é fazer um descarrego, você tem que orar, chegar e falar: Deus, limpa isso aqui. Aqui eu e o Lênin a gente faz de vez em quando, né? Tem que fazer mais vezes. É, aqui, tem que fazer mais vezes. É.
Então o mundo espiritual Porque é... às vezes dá uns paus estranhos aí, né? Esquisito. E assim, a mentalidade, os espíritos malignos da nova era nos últimos dias é frieza espiritual. O que eles geram na pessoa? Gera incredulidade, gera preguiça, dúvida, é frieza. Porque quando a coisa se manifesta, é muito difícil você fazer um demônio que está envolvido com a nova era se manifestar. Porque ele não quer manifestar. Por quê? Porque ele prefere ficar na surdina. Ele prefere que você não mostre que ele existe. Por que Deus me permitia fazer aquilo? Nos Estados Unidos, cara, eu estava num estúdio do canal 22, numa cidade que chama Clearwater. Eu ia lá, gravava programa para 3 meses. Eu tinha um programa na Record, eu ia lá, programa de meia hora, todo sábado. Eu ia lá, esse meu amigo tinha um hotel lá, eu ficava no hotel dele de graça. E aí eu ia para Clearwater e gravava. Eu fazia 13 programas, então eu gravava para 3 meses. Quando chegou no dia que eu fui falar sobre isso, os caras técnicos, tudo em inglês. Eu, antes de mais nada, eu falei para ele, meu amigo, vou te falar uma coisa que você não vai entender. Mas vai chegar uma hora que é muito provável que Deu algum problema? deu um problema no seu equipamento. O cara falou, não, fica tranquilo, isso aqui é equipamento de última geração. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu estou falando de uma questão espiritual. O cara olhou pra mim e falou, esse cara tá maluco. E eu fui lá, comecei a pregar. Quando chegou na hora, pum! Parou tudo. O cara ficou uns 40 minutos tentando voltar. E ele falou, não sei o que tá acontecendo. Não liga. A força tá aí, não liga. Eu falei, você me permite orar? Onde que tá o seu switch? Ele não tá aqui. Botei a mão e falei, demônio, sai agora. Porque eu vou glorificar o nome do meu Deus. Sai agora. Puf, voltou. O cara olhou pra mim e falou assim, que era um canal evangélico, ele falou assim, toda a minha vida eu nunca vi isso. Eu achei que isso não existia. Mas você me avisou. E Deus permitiu. Ó, tem amigos que iam aqui comigo. Eu fui uma vez pra Guaíra, lá na divisa com o Paraguai. Era uma igrejinha que eu botei uma fita de VHS numa televisãozinha. Você acredita que na hora que chegou naquela hora o miserável também atrapalhou a televisão? E tudo do Maitreya? Quando falava do Maitreya. De onde vem esse nome? Esse nome é o nome que a nova era usa. Maitreya é um nome que vem, é um espírito do hinduísmo. Sim. Mas eu nunca, não sei nada de maçonaria, mas pelo que me contaram, né, ele é invocado no 17º grau lá. Eu não vou dizer se é verdade ou não, porque eu posso estar cometendo aqui maior. Mas esse Maitreya, dentro da visão da nova era, é o cara que vai ser o líder do mundo, que vai unificar o mundo inteiro em torno da paz e vai levar uma nova era. É o anticristo. Então pode ser o anticristo. É. E quando eu falava sobre ele, toda vez que eu falava sobre ele acontecia isso. Porque eu deflagrava, eu dizia as coisas que ele vai fazer, parará, e sempre tive muita luta espiritual nesse sentido. Por isso a minha chamada, embora seja um cara estudioso, agora acabei de lançar um curso do panorama da Bíblia inteiro. Eu já nem está vendendo mais, porque eu só deixei 10 dias vendendo. Mas assim, eu tenho conhecimento para muitas coisas, eu sou estudioso, mas eu sinto que Deus me chamou para falar sobre essas coisas. Então o que Deus me fala? Filho, você se prepare espiritualmente, você tem que estar com a tua vida limpa, porque se você tiver brecha, o inimigo vai te derrubar. Então assim, nós estamos vivendo nesse tempo. E é por isso que eu creio que o chamado da igreja, como é que a igreja de Cristo, Vilela, ela venceu o Império Romano? Ela não venceu com arma. Ela venceu no poder do Espírito e venceu no amor que eles tinham, no testemunho deles. E a Bíblia diz lá em Apocalipse capítulo 13 que eles o venceram pela palavra, pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho.
Então a igreja não tem que ficar pregando, sabe, ideologia. A igreja tem que ter Adorar político, tem que né? ter Não pode- adorar político, tem que ter um testemunho poderoso, entendeu? Eu fico muito triste quando as pessoas ficam idolatrando uma pessoa. Exato. Não acho que ele seja culpado, não. Não é ele que é culpado, é as pessoas. É. Quando eu via mito, que mito o quê? Que mito o quê? Teve até gente dizendo, não é à toa que o nome dele é Messias. Eu falei, não, Nossa. agora misericórdia, agora passou dos limites. Deus não aceita dividir a sua glória com ninguém. E eu quero deixar claro, não tem nada a ver com ele. Ele nunca se colocou dessa maneira. Mas as pessoas gostam de eleger um... Não, fazem isso com Lula também. Com Lula também, ou seja... Endeusam, né? Não podemos São seres colocar humanos, ninguém, é. é Deus. Por isso que eu digo, o papel da igreja não é depender de Porque é ninguém. maldito aquele que- Maldito homem que confia no homem. É. Não é que eu não confio no Vilela. Não, eu não coloco a minha vida, Exato. a confiança da minha vida em você. A minha vida depende de Cristo. E é isso que é a mensagem da igreja. Se a igreja perder essa mensagem, ela perdeu... Por mais que a gente tenha família, amigos e tudo mais, a experiência com Cristo, com Deus, é única e individual, não é? intransferível. Não tem como. Sua mãe é muito. Ela acredita em Deus e tal, ela pode orar por você, mas é uma coisa sua com Deus, né? Em algum momento você vai ter que dizer sim para ele. Em algum momento você vai ter que assumir essa bucha. Cara, eu já tô com 61 anos. Eu me converti aos 19. A minha vida inteira eu experimentei um Deus bom. Eu já tive enrascadas em situações que, se Deus não entrasse, eu seria destruído. Eu também tenho umas histórias aí que só com Deus mesmo explicando como que eu saí. Então é maravilhoso, é maravilhoso. Todo dia, antes de dormir, eu falo: Deus, eu sei que o Senhor vai cuidar de mim essa noite. E quando eu levanto de manhã, eu falo: Senhor, eu quero viver hoje para a tua glória. Me ajuda a vencer as lutas, as tentações. Não deixa eu cair em alguma cilada que eu não estou vendo de onde vem. Então isso é a coisa mais tremenda. É óbvio que a gente fica, né, inserido no contexto, muitas vezes a gente fica amedrontado com as situações que a gente enfrenta. Ansioso. Acho que a ansiedade é o que eu mais tenho que lutar, é com a ansiedade. É o que os rabinos dizem, é o seguinte: o passado não existe mais. O futuro não existe ainda. Se eu não viver o presente, então quando? Exato. É agora, cara. A tristeza vem do apego ao passado e a ansiedade ao apego ao futuro, né? É isso. A tristeza pode vir de uma ferida que não fechou no passado, e a ansiedade por um medo de que aquela ferida se repita, aquele fracasso se repita. A fé nada mais é do que confiança. Cara, confiar no que não vê. no que não vê. E saber que Deus, se você... Olha, Deus nunca, mas nunca, né? Paquito, você que está aí atrás, Deus nunca vai te obrigar a nada.